Olá, pessoal. Fazendo a correção da atividade do livro que ficou proposta. Questão 26, da página 57, todas as letras. Questão 27, letra A, e questão 34, todas as letras. Começando pela questão 26. A questão 26 pede para que nós, considerando as informações que tem em cada letra, em cada item, a gente consiga determinar qual é o nome do prisma que está sendo trabalhado, mencionado, quando se afirma na letra A que é um prisma de 10 faces, certo? Então, vejamos. Para ser um prisma, ele precisa necessariamente possuir duas bases paralelas. Então, dessas 10 faces, duas faces precisam ser bases. Então, dessas duas faces que restam para ser bases, sobram 8 faces, que vão ser as faces laterais quadrangulares. Consequentemente, como ele é um corpo maciço, né? Então, essas 8 faces que sobram, elas necessariamente precisam ligar os lados das duas bases. Ou seja, cada base vai poder ter, no mínimo e no máximo, né? Porque nem pode ser mais e nem menos, exatamente 8 faces. E, portanto, o nome da figura vai ser prisma octogonal. Certo? Vamos agora para o item B. No item B, uma figura com 15 arestas. Pessoal, novamente, a gente tem o que aqui? Olha, já que a gente já sabe, né, já temos a garantia que é um prisma, a quantidade de arestas de um prisma é sempre o triplo de arestas que se usa na base desse prisma. Então, dividindo 15 por 3, né, nós temos 5. Logo, a face, ela vai poder ter no mínimo, aliás, exatamente, né, porque não pode ser no mínimo ou no máximo, né? Então, a face da base, ela tem que ter 5 lados. Se ela tem que ter 5 lados, é porque esse nosso prisma, ele tem que ser o quê? Um prisma pentagonal. Então, a resposta da letra B vai ser um prisma pentagonal, tá? Como sempre, eu vou logo avisando que vocês vão perdoando a letra aí, viu? Vamos para a letra C. No item C, nós temos um prisma de 20 vértices. Gente, o número de vértices do prisma é sempre o dobro de lados que tem a face da base, porque cada aresta lateral, ela liga um vértice da base inferior, digamos assim, com um vértice, né, da base superior. Então, vai ser sempre o dobro. Dividindo 20 por 2, então, nós temos que a face da base tem 10 lados, porque 20 dividido por 2, 10. Com 10 lados. Se a face da base tem 10 lados, é porque o nosso prisma ele é decagonal, né? Então, o nome da nossa figura é prisma decagonal, tá? E aí, agora a gente vai para a questão 27. Na questão 27, pessoal, pergunta na letra A qual é o nome dessa figura aqui. Então, nós temos aqui que verificar quantos lados tem a base dessa figura. Então, observem que quantos lados tiver a figura, a face da base, é o que vai determinar o nome da figura, do prisma.
Então, nós contamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é uma figura que tem 8 lados na face, então esse aqui será um prisma octogonal, certo? A questão 34 pede para que a gente calcule a área total, né, da superfície dos prismas. E em cada figura ele vem informando que o prisma é reto, que é um cubo, que é um prisma triangular, regular ou hexagonal, enfim. Ele sempre diz o quê? Que as faces das bases têm sempre a mesma medida. É essa a informação que a gente tem. Então, na letra A, a gente tem um cubo. Como nós sabemos, o cubo ele tem 6 faces e essas 6 faces do cubo, elas são todas iguais. Então, a gente simplesmente, né, vai calcular 6 vezes a área do quadrado. O quadrado da face do cubo, pela informação da questão, mede 2 raiz de 3. Então, a área da base vai ser a área do quadrado, que é 2 raiz de 3, vezes 2 raiz de 3, certo? Ou seja, a área da nossa base vai ser, a gente multiplica o 2 vezes 2, que é 4, vezes a raiz de 3 vezes 3, que é 9. Ou simplesmente você pode já colocar o 3, porque a raiz de 9 é 3, ou então cancela as raízes aqui. Tem várias opções, né? Então, a área da base vai ser 4 vezes raiz de 9, que é 3, ou seja, vai ser 12. Como nós queremos a área total da superfície, né? Então, a área total vai ser 6 vezes a área da base, que é 12, porque são 6 faces iguais, certo? Como 6 vezes 12 é 72, então a área total, vou só colocar AT, tá? A área total vai ser 72. Como a informação foi dada em centímetro, então 72 centímetros quadrados, ok? No item B, a gente tem um prisma triangular reto, certo? E que nos foi dado que a altura é 5,5 e que cada lado da base mede 4. Como ele diz, prisma triangular regular significa que a base é um triângulo regular, ou seja, um triângulo que possui todos os lados com a mesma medida. Então, o que nós faremos? Primeiro, a gente precisa calcular a área desse triângulo e depois multiplicar por 2, porque são 2 triângulos, um na base inferior e um na base superior. Depois, nós vamos calcular as áreas das faces laterais e também multiplicar por 3, porque são 3 faces laterais, certo? Então, o prisma triangular é mais ou menos essa figura aqui, né? A desenhista não é das melhores, principalmente nessa formato digital aqui. Mas é mais ou menos essa figura, certo? E aqui mede 5,5 em centímetros, foi nos dado em centímetros, e aqui mede 4, certo? Então, como não é o caso da letra A, que todas as faces eram iguais, nós precisamos considerar que nós temos duas faces triangulares, que é o triângulo da base inferior e o triângulo da base superior. Esses dois triângulos, eles são iguais. Então, calculando a área deles, a área de um deles, na verdade, a gente precisa simplesmente multiplicar por 2, que a gente já obtém a área do seguinte, certo? Depois, a gente calcula a área das faces laterais. Então, começando com a área da base, nós vamos ter, dentre as muitas maneiras de calcular a área de um triângulo, já que a gente não conhece a altura desse triângulo, porque ele é um triângulo de lado 4, né? Ele mede 4 em cada um dos lados.
Então, como se trata de um triângulo que a gente não conhece a altura dele, dos caminhos, né, para a gente calcular pode ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Substituindo, fazendo a substituição, L é ao lado do triângulo. Então, é 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como 4 ao quadrado é 16, então a área dessa base vai ser 16 raiz de 3 sobre 4. 16 dividido por 4 é 4 raiz de 3. 16 raiz de 3, né? Dividido por 4 é 4 raiz de 3. Então, essa é a área de um triângulo. Mas como são duas bases, são dois triângulos, né? Então, a área da base, vou colocar 2B, a área das duas bases, né? Vai ser 2 vezes 4 raiz de 3. Ou seja, vamos fazer melhor 2 vezes a área da base, né? Fica mais organizado. 2 vezes a área da base vai ser 2 vezes 4 raiz de 3. 2 vezes 4 raiz de 3 é 8 raiz de 3. Então, 2 vezes a área da base, esse B é para ser menorzinho, é 8 raiz de 3. Então, nós já sabemos uma boa parte de informações para termos a área total, né, da superfície dessa figura. Mas nós temos aqui 3 faces ainda, e nós precisamos saber quanto medem as faces laterais. Então, eu vou criar um novo espaço aqui para a gente fazer de continuação, tá bom? Qualquer coisa vocês pausam lá anterior e depois vocês vêm aqui para a continuação, tá? Continuação da 34, item B. Então, nós temos que a face lateral é um retângulo que mede 4 e 5,5. Então, a área vai ser a área do retângulo, que é base vezes a altura, né? A área lateral de uma das laterais, certo? A base é 4 e a altura é 5,5. 4 vezes 5,5 vai dar 22. Mas nós temos aqui que 22 é a área de um desses triângulos. Só que a gente tem que lembrar que no nosso prisma aqui são 3 faces laterais. Então, a gente precisa multiplicar por 3. Então, 3 vezes a área lateral vai ser 3 vezes 22, que dá 66. E a área total é a soma das áreas das bases com as áreas laterais. Então, como a gente teve 8 raiz de 3 de área de bases, né? Então, a gente vai ter que a área total é 8 raiz de 3 mais 66, tá certo, pessoal? É uma questão bem bacana, bem simples, que ela pode vir no Enem em formato de armazenamento, alguém quer armazenar alguma coisa numa figura que tem formato num recipiente que tem formato de prisma triangular, quer construir um silo nesse formato, quanto de mantimentos pode conter. Então, é uma questão bastante interessante essa da gente resolver envolvendo prismas, porque muitas delas ela vai pedir o volume, né? Quanto de mantimento pode caber nesse prisma. Mas ela também pode querer a área da superfície, que foi isso que a gente fez aqui. A área da superfície. Ele vai revestir com lona, vai revestir com um tecido especial, vai fazer uma pintura com uma tinta lá, tal. Então, em todos esses casos, o que vai acontecer é o quê? Que vai ser utilizado a área total, porque nós estamos falando da casca, digamos assim, que reveste aquele sólido, tá certo? Vamos agora resolver o item C.
no item C, nós temos um prisma quadrangular reto. Então, esse é muito de boa, né? O prisma reto, então, a base é um quadrado. Vou colocar aqui que é o item C. A base é um quadrado. E a lateral vai ser um retângulo, né? Vocês estão aí com o livro, vou acompanhar as figuras, porque a desenhista aqui não é das melhores, certo? Então, o quadrado tem lado 2,5 e o retângulo tem base 2,5, porque tem que coincidir, né? Afinal, é um prisma, e a altura 5. Então, vamos começar com a área da base, novamente. A área da base vai ser um quadrado, então, lado vezes lado, ou seja, 2,5 vezes 2,5, ok? Multiplicando 2,5 por 2,5, isso é 6,25. São duas bases, tem dois quadrados desses, tem um quadrado na face inferior e um na base inferior e um na base superior. Então, nós precisamos multiplicar a área da base por 2. 2 vezes a área da base é 2 vezes 6,25, que dá 12,5. Aí a gente guarda essa informação e vai calcular a área lateral. A área lateral, nós temos aqui esse retângulo. Então, nós queremos calcular a área desse retângulo aqui. Como é que a gente consegue calcular a área desse retângulo? Base vezes altura. Então, a área lateral vai ser 2,5 vezes 5, tá? Que vai ser 12,5. Mas são 4 dessas, né? Então, nós vamos ter que multiplicar por 4. 4 vezes a área lateral vai ser 4 vezes 12,5. E 4 vezes 12,5 dá 50. 4 vezes 12 é 48, mais 2, 50. Então, a área lateral é 50 das 4 faces. A área total vai ser a área da base, das bases, mais a área lateral, que no caso vai ser 12,5 mais 50, que dá 62,5. Foi dado em centímetros, então centímetros quadrados, certo? Então, essa é a informação final da questão. Passando para o item D. O item D é o maiorzinho, porque ele é um prisma hexagonal regular. Então, a face dele é um hexágono regular, ou seja, é uma figura de 6 lados com a mesma medida. Pelas informações da questão, cada lado mede 3, certo? Como é que a gente vai calcular a área desse hexágono? Vamos dividir em triângulos. Como ele é regular, todos os triângulos vão ser iguais e cada triângulo vai ter medida de lado 3, ou seja, nós vamos estar com triângulos que medem 3 em todos os lados. Novamente, a gente cai na mesma situação do item B. Das muitas formas de calcular a área, uma delas é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Fazendo a substituição, nós vamos ter 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é 9, raiz de 3 sobre 4. Mas nós estamos aqui falando da área desse triângulo, só que o hexágono todo aqui, vou até mudar a cor da minha caneta, o hexágono todo aqui, ele tem 6 triângulos desse aí. Então, nós vamos pegar isso e multiplicar por 6. Mas o prisma tem 2 bases, tem 2 desses, tem um embaixo e em cima. Então, nós também vamos multiplicar por
por 2, porque são duas bases. Então, a área da base, né? Vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Vamos primeiro calcular a área da base. Então, nós temos aí 9 raiz de 3 sobre 4 vezes 6. 9 vezes 6 é 54, raiz de 3 sobre 4. Pessoal, retificando, nós temos 9 raiz de 3 sobre 4 vezes 6. Então, 9 raiz de 3 vezes 6, a gente multiplica o 9 por 6, né? 9 vezes 6, 54. Repetimos o raiz de 3. 4, aqui a gente sabe que existe um oculto. 4 vezes 1 é 4, certo? Só retificando que eu escrevi uma coisa e falei outra. Então, isso é a área da base, mas tem duas bases. Então, nós vamos fazer 2 vezes a área da base. Ou seja, 2 vezes 54 raiz de 3 sobre 4. 2 vezes 54 dá 108 raiz de 3 sobre 4. 108 é um número que dá para dividir por 4, né? Dá 27. Então, 108 raiz de 3 dividido por 4 dá 27 raiz de 3. Vamos guardar essa informação. Trocar aqui a cor da caneta. Vamos guardar esta informação importantíssima, que ela é 2 vezes a área da base. Mas a gente sabe que tem 6 faces quadrangulares laterais com formato de retângulo. Então, a gente precisa calcular essas áreas também. É o que a gente vai fazer agora, certo? Então, vou colocar aqui nessa página uma continuação da questão 34. Certo? Item D. Os retângulos, né, tem 6 desses, a base mede 3 e a altura mede 6. A área do retângulo, vamos falar de área lateral. A área lateral é um retângulo que é base vezes altura. Então, nós vamos fazer 3 vezes 6, que é 18. Mas nós sabemos que tem 6 desses, né? Então, nós vamos fazer 6 vezes a área lateral, que é 6 vezes 18. E 6 vezes 18 dá 108. Então, essa informação é a que a gente vai unir com essa informação aqui, 27 raiz de 3, certo? Para fazermos a área total. Então, a área total, que é a área das bases, mais a área das laterais, vai ser 27 raiz de 3, que é das bases, mais 108, que é a lateral. Por uma questão de estética, se você quiser inverter, você pode fazer 108 primeiro, mais 27 raiz de 3, tá? A informação também nos foi dada em centímetro, então, centímetros quadrados. Ok, pessoal? E a gente encerra a correção. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no PV do WhatsApp, certo? Ou deixar aqui nos comentários. E como continuação do que a gente está fazendo, nós temos um simuladozinho do Enem para realizar hoje, certo? Aí vocês veem as instruções lá no Google Sala de Aula ou no grupo do WhatsApp de vocês. Um cheiro.